Ó, vamos fazer o seguinte, agora a gente pelo menos está vendo a sua cara, tá parada aqui, tá travada, mas dá para ver seu rosto e a gente consegue te ouvir. Então eu sugiro a gente continuar aqui e ver Vamos se lá. melhora a internet, a gente pelo menos bate esse papo aí nesses minutinhos que faltam. Senão a gente vai ficar Tá bom. sem nada. Legal. Bom, primeiro, obrigado por me receber aí. Eu sei que a agenda de vocês é super concorrida, eu tenho tentado falar com vários deputados. E ontem eu falei com o Reni aqui de São Paulo e hoje com você. Então, obrigado pela generosidade aí. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns aí pelo noivado. Felicidades. Obrigado. Não sei se você recorda, mas no ano passado, no nosso encontro nacional, eu estava começando a me decidir se participaria ou não do processo seletivo. E você fez um vídeo comigo naquele dia, me incentivando a participar, e eu publiquei, e aí várias pessoas vieram e me incentivaram ainda mais, familiares e amigos. Estamos aí, na última fase do processo, entreguei ontem todo o trabalho. Creio que, sim, pelo menos me esforcei bastante para entregar um trabalho legal de propostas para o Legislativo aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E, se Deus quiser, der tudo certo aí com aprovação, a gente conseguir trabalhar pela renovação aqui, né? A gente sabe que em 2016 só a Janaína foi eleita aqui, o trabalho dela foi triplicado, porque além de ter que construir muito mais pontes com quem diverge muito das nossas ideias do novo, ela também praticamente ali ficou sozinha em várias pautas, e isso dificulta muito. A gente sabe que para o Legislativo, se a gente não tiver um apoio, um suporte legal, né, ela é única mandatária eleita, então forma uma banca única, sozinha ali. Enfim, a ideia é a gente fortalecer essa atuação do novo e de renovação aqui na Câmara de São Paulo. Bom, me chamo Rodrigo Lopes, tenho 30 anos, sou filiado ao Novo aí desde 2016, acompanhei a conversa que você teve agora há pouco aí. Não tenho o número de filiação que vocês, porque depois de 2016 me desfiliei por um período para lidar com assuntos acadêmicos e tal. E aí em 2017 voltei já com o número 13.500, então, poxa, perdi ali um monte de registros antes do meu. Eu achei que mantivesse o registro antigo. Não, infelizmente não, perdi, cara, por um ano aí de gap. Entendi. Ô, Legal. Rodrigo, o pessoal que está assistindo a gente aqui, alguns comentaram, tá com problema na conexão mesmo, pessoal, a gente sabe disso, não está dando para ver o vídeo do Rodrigo, pelo menos tem a foto dele aqui. Então, a gente vai continuar dessa forma, porque melhor do que nada. Então, a gente vai dar continuidade. E vocês podem fazer pergunta aqui para o Rodrigo. Rodrigo, que é advogado, especialista em direito empresarial, e está lá na última fase, né, para ser candidato de novo por São Paulo para vereador. Então, se tiverem perguntas aí para o Rodrigo, fiquem à vontade para colocar aqui. Um abraço aqui para o Antônio Claret aqui, que está sempre participando. Obrigado aí pelo parabéns. E, Rodrigo, fico feliz de ter contribuído aí pela sua decisão, né, para a sua decisão de se candidatar, de querer ser candidato. Acho que a gente precisa de gente boa, gente nova na política e, sem dúvida nenhuma, eu vou sempre estimular. Não só no vídeo lá que a gente fez em São Paulo, aí no Encontro Nacional, mas também um dos objetivos dessa live dar respaldo, né, dar força aí para os que estão tentando entrar na política, como eu tentei há 2 anos. Agora vejo vocês, eu sei que isso é duro e é importante que a gente dê o máximo de ajuda possível. Legal. Obrigado mais uma vez. Ô, Rodrigo, como é que está São Paulo, né, no meio dessa pandemia? O que você imagina? Como é que vai ser o novo normal depois da pandemia? Você acha que a gente vai voltar aí com o que era antes do Brasil, São Paulo, ou você acha que a gente vai passar por uma fase de adaptação e a gente vai estar convivendo aí com uma nova realidade? Paulo, eu vejo que a população em geral
está muito assustada em São Paulo, né? Eu trabalho com o mercado financeiro, eu coordeno uma equipe, um escritório aqui grande em São Paulo, e logo na primeira semana, nos primeiros relatos aí de infectados e tal, o escritório, de uma maneira muito ágil, já isolou todo mundo, já adotamos o regime home office, e assim, para o direito, para quem trabalha com o direito, era impensável imaginar uma adaptação como essa. Isso já gerou ali uma nova forma de realizar diversas atividades, né? O tribunal, por exemplo, todo tribunal hoje trabalha à distância, então, e muita coisa tem funcionado, né? Os executivos de escritórios de advocacia, eles têm se posicionado, por exemplo, para, com a retomada, manter um regime de pelo menos o maior percentual do escritório em home office, e usar o escritório mais para algumas atividades pontuais, reuniões, etc. Então, assim, isso já mostra que para alguns mercados que já não era possível imaginar essa forma de trabalho, já houve uma adaptação, então é possível. Além disso, tem o medo, né? O medo que impacta demais as pessoas em geral. São Paulo é uma cidade muito dinâmica, a gente depende de movimento na cidade o tempo todo, é uma cidade rica em cultura, rica em comércio, né, gastronomia, então as pessoas, assim, qualquer dia da semana você vê pessoas de madrugada em alguns restaurantes, e, enfim, isso tudo mudou muito. Eu acho que as pessoas têm uma necessidade muito grande de retomar pelo menos essas atividades mais sociais. Então, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, o consumo de cultura e tudo isso que o paulistano está acostumado. E com relação ao trabalho, eu acho que muita gente já sentiu que é possível fazer de outra forma. Pelo menos até que a gente tenha uma plena segurança de retomada das atividades, né? Entendi. E como é que você falou de que a Janaína, né, trabalhando aí sozinha, ela fez um grande trabalho nesse primeiro mandato, né, o primeiro mandato não só dela, como do Novo, né, junto com os outros vereadores eleitos pelo Novo, e você agora quer entrar lá no time para ajudá-la, e não só ajudá-la, mas o que você acha que é prioridade? Eu sei que São Paulo é uma cidade que tem seus problemas, como qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas tem hoje uma estrutura, né, uma situação melhor do que muitas cidades, inclusive que o Rio de Janeiro. Né? Eu que sempre sou muito defensor do Rio, gosto muito do Rio, mas eu reconheço hoje que São Paulo conseguiu avançar, enquanto que o Rio ficou para trás em várias questões. Mas o que é hoje prioridade para São Paulo? O que falta resolver em São Paulo e que você colocaria como sua prioridade como vereador? Paulo, eu ainda vejo uma deficiência muito grande. Eu trabalho na área empresarial e lido muito com empresas em crise, e trabalho também com combate a fraudes empresariais, e vejo como é difícil empreender em vários aspectos em geral. Isso é um problema do Brasil. Mas para quem vê de fora São Paulo, acha que aqui realmente é muito desenvolvido por outros motivos que não o seu tamanho, né? E o São Paulo tem uma proporção muito grande. Muitas atividades comerciais, econômicas se concentram aqui. Apesar do grande entrave que é a burocracia para empreender. A falta de suporte público, inclusive, para empreender aqui é um problema muito grande. Eu trabalhei com contabilidade um pouco antes de começar a advogar, e eu lidava aí com registros de documentos, abertura, fechamento de empresas. E para quem se utiliza de serviço público para fomentar negócios em São Paulo, entende bem quais são os entraves de você gerar riquezas e oportunidades. Então, um dos meus maiores objetivos é principalmente trabalhar com esse foco, desburocratizar a vida do empreendedor para que São Paulo tenha um crescimento ainda maior.
Um outro ponto que eu vejo muito claramente, aí já é uma missão que eu tenho, com relação à regularização das propriedades, regularização fundiária aqui em São Paulo, das propriedades urbanas. São Paulo, assim, no Brasil em geral, a gente tem 50% das propriedades irregulares. Em São Paulo, nós temos aí, de todas as propriedades irregulares, 90% é estimado que seja de espaços públicos, né, espaços da prefeitura. Então, obviamente, a prefeitura é quem tem, o poder público municipal é quem teria a melhor condição de auxiliar na solução desse problema. E eu vejo a regularização fundiária com potencial muito, muito contundente para evolução econômica das periferias aqui, o crescimento econômico das periferias. O problema de São Paulo que a gente tem de concentração de polos, né, na região central e na região sul aqui de São Paulo, faz com que pessoas se desloquem de lugares muito distantes e não conseguem se desenvolver na região onde moram, onde vivem. O exemplo aqui da periferia da Zona Leste, que é onde eu moro. Eu moro na Zona Leste aqui de São Paulo e as pessoas saem, utilizam de um transporte público que é um outro problema, mas enfim, que é precário, superlotado, as pessoas não têm condições dignas de transporte, mas porque precisam ir até o centro para trabalhar. As empresas não têm grandes interesses de investir ou de montar escritórios e coisas do gênero mais vindo para a periferia, porque não há regularidade, né? Não há legitimidade das propriedades aqui. Então, os pontos comerciais, por exemplo, são irregulares, você não consegue tomar crédito para fomentar o seu negócio, os imóveis que servem para moradia também não conseguem tomar crédito para construção, obras, etc. E tudo isso fica bloqueando um desenvolvimento regional, né? mais pela região periférica mesmo da cidade. Ô, Rodrigo, essa questão da regularização fundiária, inclusive, foi tema de um projeto de lei capitaneado que você pelo trabalhou. Eu sou coautor junto com ele, que é um tema muito importante também para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente assinou um projeto junto, vai ser interessante. Não sei se você chegou a ver esse projeto, mas que trata dessa questão da regularização fundiária. Rodrigo, a gente está chegando aqui. O Instagram, você sabe que ele corta depois de 1 hora. Faltam 3 minutinhos aqui, 15 segundos, para esse final aqui da nossa live. Eu sei que você foi bastante prejudicado aí por conta da tecnologia, né? A internet não ajudou muito, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. E eu vou pedir para você encerrar falando aí suas palavras finais e também dando aí os contatos, como é que as pessoas podem te achar, te ajudar, para que a gente consiga ter aí uma continuidade aí nessa caminhada no seu projeto aí para 2020. Legal, Paulo. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente conversar. Quem sabe numa próxima oportunidade aí a gente tenha mais sucesso na nossa conversa de uma maneira mais clara, regular. Eu sou nascido e criado em São Paulo, morei a vida inteira na periferia aqui, passei por vários desafios para me formar e, enfim, para chegar onde eu cheguei, né? Não precisaria me envolver com política se eu quisesse tocar minha vida privada sem problemas, mas muitas coisas me incomodaram nos últimos anos e o novo me deu esperança de poder participar de um momento de transformação e de renovação. São Paulo é uma cidade que precisa muito, muito de eficiência, tá? Muito de fiscalização. Um dos trabalhos que eu tenho como também prioritários é a revisão legislativa. Pelo tamanho de São Paulo, há uma infinidade de leis esparsas em São Paulo que prejudica demais o desenvolvimento em vários aspectos. É uma missão que eu tenho também, trabalhar em cima disso, até por ser um técnico da área legal, né? Enfim, como operador do direito, conheço um pouco mais a estrutura legal das normas, então quero trabalhar muito de uma maneira técnica para a revogação de leis inúteis.
compilação de leis úteis para fazer o cidadão paulistano entender melhor as leis da cidade. Minhas mídias o pessoal compartilhou bastante aí, mas no Instagram e Facebook é Rodrigo Lopes Novo SP, tá? No Twitter é Rodrigo Lopes _SP. O meu WhatsApp é o 11 99435 7428. E até por conta do prejuízo que nós tivemos aí em virtude da rede, eu pediria que o pessoal me acompanhasse nas redes. Você falou um pouco das arrecadações, da vaquinha. Eu ainda não startei isso porque ainda falta a conclusão do processo e pelo menos da confirmação aí da aprovação, mas quem puder acompanhar, com certeza vai ter novidade acerca disso e esse apoio é muito importante. Todo mundo deve saber que o Novo não se utiliza de recursos públicos para fazer campanha eleitoral e esse apoio financeiro é imprescindível para a gente conseguir fazer a mudança que o paulistano precisa na Câmara. Com certeza.